Bom dia, alunos do Secoca. Vamos continuar com nossos conteúdos em relação à geometria. Mas um conteúdo que é simples, mas importante, a parte da geometria, é a relação que tem entre duas retas. Tudo bem? Quais relações, as posições relativas entre duas retas em relação ao plano. Tudo bem? Um exemplo, nós podemos classificar a relação de uma reta com a outra de que maneira? Nós podemos ter que tipos de retas? Eu posso ter duas retas que elas são o quê? Que elas são concorrentes. Turma, em resumo, o que são retas concorrentes? São aquelas retas do quê? Que elas se cruzam. Então, acontece aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma reta S, eu tenho uma reta R, se eu quero dizer que a reta S e R são concorrentes, acontece o quê? Elas têm que se cruzar em algum ponto. Então, olha, a reta S e a reta R, elas se cruzam nesse ponto aqui, A. Então, elas são o quê? São retas concorrentes. Por quê? O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um determinado ponto, elas possuem o quê? Um ponto em comum, que é o ponto A, exemplo. Então, como é que eu represento que a reta R e S são concorrentes? É só botar o Rzinho minúsculo, que lembra, retas são representadas por letras minúsculas. O S em minúsculo, e entre elas coloca o quê? Coloca um X, ok? Então, significa o quê? Que essas retas, elas se cruzam em um ponto, elas possuem um ponto em comum. Então, se as duas retas se cruzam em um ponto, tem um ponto em comum, elas são retas o quê? Retas concorrentes, tudo bem? Beleza, essa é uma classificação. Qual outra classificação que eu posso ter também, professor? Eu posso ter retas que são paralelas. Então, são retas turma, exemplo, se eu tenho uma reta R aqui. Se eu quero formar uma reta S, que é paralela à letra R, o que acontece? Tem que fazer uma reta assim. Professor, por que você colocou a reta assim? Por quê? O que são retas paralelas? A reta R e S vão ser paralelas se acontecer o quê? Se elas não se cruzarem em ponto algum, então, para ser paralela, as retas não podem se cruzar, elas não podem se tocar em ponto algum, tudo bem? E outra coisa muito importante, a distância entre elas tem que permanecer a mesma ao longo de todas elas. Lembra, retas não são infinitas? Então, tanto a reta R quanto a reta S possui o quê? A mesma distância em qualquer ponto que eu fizer. Igual exemplo, se eu pegar esse exemplo, o ponto A e o ponto B aqui, um ponto C e um ponto D aqui, se as retas S e R são paralelas, tudo aconteceu o quê? A distância não é a mesma ao longo dela? Então, obrigatoriamente, a distância desse ponto até esse tem que ser igual à distância desse ponto até esse aqui. Tudo bem? Então, se eu fizesse um segmento de reta assim, ó, AB, eu teria o quê? Que o segmento de reta AB vai ser igual, vai ter a mesma medida, vai ser congruente ao segmento de reta CD. Tudo bem? Porque o quê? Se são retas paralelas, aconteceu o quê? A distância entre elas tem que ser a mesma ao longo de todas as duas, entendeu? E elas não podem se cruzar. Se cruzar, já não é paralela. Ah, professor, essa reta e essa reta R, reta S, são paralelas? Professor, elas não se cruzam. Beleza, mas lembra, as retas não são infinitas? Ó, tem duas coisas de errado. Primeiramente, ó, elas não podem se cruzar e a distância tem que ser a mesma ao longo delas, tudo bem? Perceba o que? Aqui a distância é uma distância grande. Perceba o que? Essa distância está o quê? Está diminuindo. Então significa o quê? Vai chegar uma hora, não são infinitas, vai chegar um momento que essa distância vai diminuir tanto, mas tanto, que ela vai se cruzar em algum momento. Já está errada porque a distância não é a mesma ao longo dela. E a segunda é o quê? Que em algum ponto elas vão se cruzar. Então essas retas R e S são paralelas? Não, não são paralelas. Tá, professor? Então, ó, você falou reta R e S são paralelas assim, olha, se elas possuem a mesma distância ao longo delas e elas não se cruzarem.
Mas como eu represento que essas retas são paralelas? Fácil, coloco o R minúsculo. Lembrando, retas são representadas por letras minúsculas. R faz 2 tracinhos assim. E o S. Então significa o quê? A reta R e S são o quê? São paralelas. Ok? Tudo bem? Então tranquilo. Retas paralelas. Elas possuem a mesma distância do começo ao fim e elas não se cruzam. Uma pergunta, elas podem ter pontos em comum? Não, turma. Para ter pontos em comum, é preciso o quê? Se cruzar. Então, as retas paralelas não possuem um ponto em comum. Então, não possui um ponto que esteja tanto em R quanto em S. Então, não possui ponto em comum. Show de bola. Mais uma classificação. São as retas coincidentes. Professor, o que são retas coincidentes? Lembra que eu falei para vocês que o que é uma reta? O que é uma reta, em resumo? O que seria uma reta? Uma reta R. Uma reta R é como se fosse a união de infinitos pontos. Como assim? Se eu tenho aqui um ponto aqui, outro 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 aqui. Se eu fizer infinitos pontos aqui, olha, vários e vários e vários e vários e vários infinitos pontos, vai chegar uma hora que vai ter tanto ponto que vai fazer o quê? Vai formar uma reta. Então uma reta era formada o quê? Por infinitos pontos. O que são retas coincidentes? Retas coincidentes são aquelas o quê? Na quais possui todos os pontos em comum. Como assim? É como você está vendo essa linha aqui, essa reta, fosse a reta C e D ao mesmo tempo. Aqui fosse a reta C e D ao mesmo tempo. Ó. C e D. Tudo bem? Como assim, professor? É como se eu tivesse uma reta C e em cima dela eu passasse uma reta D. Então, como se tivesse duas retas assim, ó. Como se tivesse a reta C e a reta D. Quando elas são coincidentes, ela o quê? Possui todos os pontos em comum. É como se elas estivessem assim, olha. Uma em cima da outra. Então, todos os pontos de uma estão na outra. Como se tivesse uma reta sobreposta à outra. Tudo bem? Ó? Reta R, reta S. Ou reta C, reta D. Tu pega elas, ó. Uma em cima da outra. Coincidindo todos os pontos. Então, olha. Então tem o quê? Que a reta C e D são coincidentes. Ela representa como? O conceito de coincidente. Você coloca C, D e coloca, ó, 3 tracinhos assim. Então significa o quê? Que elas são retas coincidentes. Todos os pontos têm em comum. Tudo bem? Uma observação importante que a gente pode fazer em relação às retas são as posições. Tudo bem? Eu posso ter uma reta R nessa posição. Que posição é essa, turma? É a posição horizontal. Ok? Professor, como é que eu posso gravar horizontal? Só lembrar do horizonte. Se você está no mar, você vê o horizonte. Você não vê o sol pelo horizonte? Nasceu, se pôr? Isso aqui não é o horizonte? Então, isso aqui é a posição horizontal. Tudo bem? Então, eu posso também ter a reta S assim, ó. Uma reta S assim. Que posição é essa? É a posição vertical. Então, eu posso ter uma reta tanto na posição horizontal quanto vertical. Também posso ter uma reta o quê? Posso ter uma reta T. Ela está na horizontal? Está deitada? Não. Está na vertical? Fica em pé? Também não. Ela está o quê? Ela está meio inclinada. Então, ela está na posição o quê? A reta T é uma reta inclinada. Pode ser uma reta assim, inclinada para esse lado, inclinada para o outro. E assim por diante, tudo bem? Então, posso ter qual posição da reta? Posso ter uma reta na horizontal, posso ter uma reta na vertical, ou posso ter uma reta inclinada. São as posições que uma reta pode ter. Tudo bem? Show de bola. Uma observação também que é importante nós sabermos é o quê? Vamos colocar as situações legais. Como assim? Vamos falar que eu tenho... Nossa, ficou feio, mas vamos lá. Tem uma reta R aqui. Tem uma reta S. Então tem o quê? Vamos ter que essa reta R e a reta S são o quê? São paralelas. Mas se eu chegasse e pegasse o segmento de reta AB. Ó, segmento de reta AB, ó. Tem começo e tem fim. Estou falando desse segmento de reta aqui, ó.
eu pegar o segmento de reta CD, ó, começa no C e vai até o D, então se eu tenho o quê? Se minha reta R e S, se elas são paralelas, e dentro de cada uma delas eu tenho um segmento de reta, ó, tem um segmento de reta entre elas, significa o quê? Se essa reta está paralela a essa, obrigatoriamente eu tenho o quê? Eu vou ter que esse segmento de reta AB, ele vai ser o quê? Ele vai ser paralelo ao segmento de reta CD. Então, se essa reta é paralela a essa, em cada reta eu tenho um segmento de reta, que seria um pedacinho dessa reta, então significa o quê? Que esse pedacinho também está paralelo a esse. Como toda a reta está paralela a essa, então um pedaço dessa também está paralelo a essa. Um pedaço dessa aqui também. Tudo bem? Então, eu tenho duas retas paralelas, e dentro delas tem um segmento, um pedacinho dessa reta em uma reta e um pedacinho em outra, logo esses pedacinhos também estão paralelos. Da mesma forma eu tenho que se minha reta R e S tem o quê? Se essa minha reta, por exemplo, eu vou botar assim, pode ser inclinada, né? Pode ter a reta R. E a reta S, elas são paralelas? Não. Como é que eu represento? Ó, se eu quisesse colocar paralelas, eu colocaria o quê? R e S. Como é que eu represento que não é paralela? Tá vendo esse símbolo de paralelo, que é dois tracinhos? Eu faço um risco nele, ó. Pronto, não é paralela. Se a reta R e S não são paralelas, e eu fizer um segmento de reta AB em uma, seria um pedacinho dessa reta, e CD na outra, se essa reta não é paralela a essa, obviamente o segmento de reta AB, então esse segmento de reta pequenininho, que seria esse pedacinho de reta, não vai ser paralelo a esse segmento de reta CD. Dois segmentos de reta só vão ser paralelos, estiverem dentro de uma reta, se essas retas forem paralelas. O que é retas paralelas? Lembrando que elas não se cruzam e possuem a mesma distância ao longo delas, do começo ao fim. Tudo bem? Show de bola. Então, ó, se duas retas não são paralelas, um segmento de reta em cada uma delas, esses segmentos também não podem ser paralelos. Tudo bem? Show de bola. Agora vamos para um conceito diferente, né? Um conceito novo. Se eu tenho retas RS, reta R e reta S, são retas o quê? Concorrentes, não são concorrentes? Beleza, elas se cruzam. Mas vamos lá, essa reta RS, elas se cruzam, mas se elas formarem, exemplo, um ângulo de 90 graus, ok? Seriam retas perpendiculares. Ó, são retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Aquelas o quê? Que formam um ângulo de 90 graus. Ok? Lembra se tivesse um quadrado com pontinho, não era um ângulo de 90 graus? Na aula passada de ângulos eu não falei isso? Então eu tenho o quê? Que a reta R e S, elas são o quê? São perpendiculares. Elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Se essas retas formam um ângulo de 90 graus, então se eu pegar um segmento de reta AB e CD, logo esses segmentos de retas AB e CD também vão ser o quê? Perpendiculares. Significa o quê? Se eu juntar eles, se eu cruzar eles, vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus também. Esse aqui é um conceito mais complexo. Não dê muita atenção a isso aqui. Isso aqui é uma coisa mais nova, que mais pra frente vai trabalhar mais com esse conceito. Tá bom? De retas perpendiculares. Tudo bem? Então, turma, em si o que eu queria que vocês soubessem em relação às retas, posição, classificação, tudo, já passamos nesse vídeo. Então, vamos agora para a parte importante, que é a parte de exercitar o que nós aprendemos. São os exercícios, tudo bem? Vamos fazer os exercícios do livro. Pouca página, hein, turma? Somente as páginas 24 e a página 25. Pronto, faça essas duas páginas. Qualquer dúvida, se tiver, pergunta em aula, tudo bem, turma? Até a próxima videoaula.